Isabelle se sente pressionada e acuada por Davi. Gente, que história que tá acontecendo lá dentro. Vamos saber disso tudo aí. Camila cede entrevista a Léo Dias, exatamente. A ex de Buda contou tudo, gente, e disse sobre voltar pro Lucas. Vamos lá então, meu povo, porque muita coisa tá rolando. Reta final do jogo, lá do BBB 24. Bom, gente, antes de eu falar aqui pra vocês tudo que tá acontecendo, eu quero a opinião de vocês, porque essa briga que teve, essa discussão forte, tensa, que teve entre Isabelle e Davi, a gente vai falar disso. Antes de eu falar de tudo isso aqui, deixa eu dar aquele recadinho pra você, tá? Você que tá aí nos assistindo, por favor, meu povo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, você que tá do outro lado. Por favor, gente, é muito fácil, vai lá, não sou inscrito, se inscreve. Não deixei o like, então deixa, tá? É bem fácil, bem simples. E outro recadinho aqui é sobre nossas redes sociais. Vai lá no nosso TikTok, no nosso Instagram, @filhoscanal. Simples assim, pequenininho. Vai lá, gente, ajuda a gente aí. Dá essa força pra gente, dá essa moral pra gente. Show? Bom, vamos lá. Antes de eu falar aqui do que aconteceu, dessa briga, dessa coisa tensa, dessa pressão que a Isabelle diz estar sofrendo ali por conta do Davi, tá? Deixa eu falar pra vocês que o quarto Gnomos fechou. Acabou. Não existe mais. Fim. The end. Tchau. Isso mesmo, gente. Eles receberam ali o recadinho da produção para deixar o quarto Gnomos, largar, sair de lá, levar tudo que tinha para levar, tudo. E para onde que eles foram? Lá pro Fadas, obviamente, né? Então, assim, se não bastasse já um por um está saindo, um por um está sendo ali eliminado do Gnomos, agora eles vão ter que conviver com os vencedores praticamente do programa, né? Que estão lá no Fadas. Então é isso, tá? Recadinho dado, vamos lá, porque tem muita coisa pra gente falar aqui. Bom, gente, vamos lá. Hoje o Davi conversou com a Isabelle, tá? Agora há pouco, agorinha mesmo. Eles conversando ali, tiveram rusgas, muita clima tenso, tá? E a Isabelle disse que está se sentindo pressionada por ele, pelo Davi. E o Davi falou assim pra Isabelle, gente. O Davi começou jogando uma ali, Isabelle ficou sem entender, questionou, perguntou, Davi respondeu. E olha só como é que foi. Davi falou assim, ó, jogando assim fica fácil. Aí a Isabelle questionou, tá falando do quê? Assim como? E aí ele falou, assim fica fácil. Aí eu vou pra final de todos os BBBs. E aí a Isabelle continuou querendo saber do que o Davi estava falando. E aí ela, de quem? Quem vai pra final? Então ele pontuou, gente, sobre ela e Giovana. E aí ele disse, minha filha, eu tô falando, não posso falar? Tô falando do jogo, da situação assim fica fácil, você e ela. E aí a Isabelle perguntou, eu e ela? Você acha que é confortável? E o Davi enfatizou ali, não tô falando que é confortável. Assim, nessa altura do campeonato, aí, durante essa conversa, tá? Que foi uma longa conversa, a Isabelle e o Davi se desentenderam e ela falou pra ele, você não tá me deixando falar. Foi o que ela disse pra ele. E por várias vezes ali no papo, ela deixou bem claro que ela não conseguia falar, que ela estava se sentindo pressionada e tal, e olha só. E aí o Davi relembrou ali a conversa que ele teve com ela, de que, né, sobre jogo, né, gente, e que ela não escuta ele, que ela nunca escuta ele, e a respeito daquela conversa de que a Giovana ser prioridade dela, né, de priorizar a Giovana, e mais uma vez o Davi falou ali que ela não escuta ele. Aí ele falou assim, as duas conversas que eu tive com você foram em vão. Aí você vem falar pra mim que eu falo as coisas e você acata? Você não acata, você não me escuta, foi o que ele disse. E aí ela, né, respondeu, eu não acato mesmo. Eu ouço até o momento que eu acho. E aí o Davi, se você não me escuta, pra que eu vou ficar falando? Se você tivesse prestado atenção na conversa que eu tô tendo com você desde o início, gente, aquele clima tenso, tá? Aí a Isabelle, na verdade, eu queria ter encerrado a conversa naquele momento e você não deixou. Aí o Davi foi e disse, então você não tá prestando atenção no que eu tô falando. E nisso, gente, a Isabelle afirmou que o Davi não deixa ela terminar de concluir, não estava deixando ela terminar de concluir. E aí ela disse o seguinte, se você puder deixar eu concluir, porque eu queria ter terminado de falar e não pude. E as rugas seguiram, tá? O clima bem, né, chato, tenso, ali no quarto Fadas. E nisso, o Davi, mas é isso. O que eu tô falando aqui, você não tá prestando atenção. E aí a Isabelle falou pra ele, eu queria encerrar aquela parte de verdade, eu não tô gostando dessa peça. Por que você não tá me deixando falar? E aí o Davi, fale, minha filha, eu tô escutando você falar. Eu só tô falando uma coisa que eu senti que na minha concepção de jogo aqui é um jogo de observação. Eu só falei que do jeito que tá se jogando, fica fácil.
E aí a Isabelle disse que nada fica fácil. Por que que ele está falando isso, gente? Porque ele está percebendo uma aproximação da Giovana com a Isabelle, tá? E que na altura do campeonato é muito fácil uma não votar na outra, sendo que elas estão em lados opostos. E aí como é que fica, né? O grupo, sendo que Isabelle que tá aqui não vota nela que tá lá, e aí como é que fica? Então ele falou, pontuou isso aí pra ela não queria falar desse assunto. Aí o Davi, ó, eu tô falando que no meu jeito de ver, a forma de jogar nessa finaleira de jogo, fica fácil chegar na final. Fica muito fácil. Observa as palavras que eu tô usando para você não interpretar de forma errada. E aí a Isabelle respondeu, quem falou que eu estou interpretando de forma errada, Davi? Me desculpe se eu ofendi você. Eu não vou falar mais nada, tá bom? Aí as julgas continuaram. Isabelle disse que estava se sentindo desconfortável durante a conversa. O Davi respondeu que ela não estava prestando atenção no que ele estava falando, tá? E ficou nisso, gente. Aí a Isa falou assim, ó, claro, a forma que você está falando. Aí o Davi, ninguém está falando de forma nenhuma. Ah, não? Não, você está achando. Aí a Isabelle, não é sobre você, é sobre o que eu estou sentindo, Davi. Aí o Davi, ninguém tá tocando no que você tá sentindo, Isabelle. Aí a Isabelle, mas eu tô falando o que eu sinto em relação a Giovana. Gente, então eles... Aquela conversa, né? Muito tempo. Não saiu disso, tá? Não saiu disso. Aí teve uma hora que a Isabelle falou assim, ó, porque o Davi falou, e agora você não tá relevando as coisas, né? Que ele estava falando ali. Aí a Isabelle falou assim, eu não estou entendendo essa coisa incisiva de uma ação que acabou de acontecer, eu não estou entendendo. Aí o Davi, claro, eu só estou observando. Aqui no jogo a gente não pode observar, não? Eu não tenho esse direito de observar e falar? Aí a Isabelle falou que sim, que ele tem o direito, mas a forma que ele está falando é como se eu estivesse errando, ou seja, como se ela estivesse errando. E nisso ele continuou falando que ela não está prestando atenção na conversa, que ele está tendo com ela mais uma vez. E Isabelle falou, na verdade, eu não estou gostando dessa conversa, eu não consigo falar, foi o que ela disse, tá? Fale, minha filha, pode falar. Davi disse. E aí, meu povo, teve uma hora durante a conversa que a Isabelle queria ir no banheiro. Estava apertada, querendo fazer xixi. O Davi falou que ela queria fugir da conversa. Ela falou, eu vou ao banheiro. Ah, é? Você vai fugir da conversa? Então vai, Isabelle, vai fazer xixi. Então ali, gente, naquela parte, teve uma hora ali que a Isabelle, não, então tá bom, eu vou ficar aqui então, querendo fazer xixi. Fala aí então. Aí nisso, o Davi foi lá e falou, vai, Isabelle, vai fazer xixi, que não sei o quê. Gente, complicado, hein? Meu Deus do céu, hein? Caramba. E aí? Qual lado que você está nessa história aí? Lado de Davi ou lado de Isabelle? Você acha também que o Davi está pressionando a Isabelle, assim como ela falou ali no programa? Porque ela disse que está se sentindo pressionada. Porque isso que o Davi está fazendo com ela, ela se sente pressionada, coada. E aí, gente? Ou você acha que o Davi está certo, que ele tem que mesmo tentar fazer com que a Isabelle se firme de vez nos fadas, né? E entenda que precisa jogar em grupo e tal, já que a Giovana está do outro lado. E aí, gente? O que vocês acham dessa história? Fala pra gente, tá? Porque o Davi falou assim, isso aqui é um jogo, minha filha. Foi o que o Davi falou pra Isabelle. E aí, nisso, gente, conversaram ali sobre o top 5. E nisso aí de top 5, o Davi disse que se ficar no top 5 e ficar somente as fadas e a Giovana, ele fica pensando em quem que a Isabelle vai votar. E aí a Isabelle falou, tenho que responder isso agora? Aí o Davi, não, tô só pensando. Aí nisso a Isabelle falou, ah, tá, fica pensando. E ele disse que se a Giovana está se aproximando da Isabelle novamente, porque o jogo está afunilando, a Isabelle respondeu que nem tudo é estratégia ali, ou seja, a aproximação dela com a Giovana não é por estratégia. Foi isso que ela falou pro Davi. E aí, ele disse que para ele o jogo e estratégia são até o último dia do programa, sim. E o Davi falou que a Isabelle vai se beneficiar quando chegar no top 6. Por quê? Porque ela não vota na Giovana, a Giovana não vota nela, então vai todo mundo ficar as duas ali se beneficiando. Aí a Isabelle falou, posso falar? Aí o Davi, não, eu ainda tô dando minha opinião e tal. Gente, eita lasqueira, hein? Meu Deus do céu. Complicado esses dois, né? De hoje que essa amizade, essa relação é assim conturbada, né? E eu gostaria daqui da sua opinião. O que você acha disso tudo aí, gente? Fala pra gente por quê. Lá na academia, os fadas foram pra academia decidir em quem vão votar, tá? A Lani, todo mundo ali do grupo fadas, foram lá pra academia. A Lani falou que a Giovana arrumou um jeitinho de se salvar. A Bia disse que eles precisam votar na segunda opção porque a Isabelle. Nisso a Isabelle estava ali. Estava dentro da academia junto, ouvindo tudo ali em silêncio. Aí a Beatriz falou que eles precisam votar na segunda opção. Por quê? Porque a Isabelle não vota na Giovana, que é a primeira opção. E que elas não podem dividir voto logo agora, né, na altura do campeonato. Isabelle ali, gente, em silêncio desde o começo da conversa, tá?
E nisso eles falaram que o Lucas é a primeira opção, o Bin a segunda e a Giovana a terceira. Por quê? Porque a Isabelle não vota na Giovana agora. Então ela tem que ser a última opção. A Bia falou que a Giovana, que se ela for líder, é Giovana, tá? Sem dó nem piedade. Ela puxa a Giovana direto pro paredão. O Davi falou que aconselhou a Pitel, mesmo sendo adversária dele, só que ela usou isso contra ele no Sincerão. E aí ele também falou que o jogo da Pitel é fraco, porque ela tem argumentos muito rasos. E olha só, não tem argumento. Usa qualquer coisa para atacar, não tem argumento. Fica quieta. Aí a Beatriz, sobre todo mundo lá do Gnomos, argumento muito rasos que eles têm lá. E aí a Bia disse, gente, que quando a Isabelle foi emparedada, ninguém foi falar com ela. A Isabelle ainda estava ali nesse momento, tá? Agora vamos lá, porque teve um momento que a Isabelle não estava mais. Foi o momento que as fadas estavam falando de Isabelle e Giovana. E Giovana estava onde? Lá na central do líder, ouvindo tudo, junto com o pessoal lá do quarto dela, tá? E nisso, Beatriz disse que não vai criar expectativa com a Isabelle, não vai criar, para ela não se decepcionar. Porque mesmo estando no pódio dela, ela acredita que entre ela e a Giovana, a Isabelle salva a Giovana. E aí, gente, será? Bom, o Matheus falou que a Isabelle precisa se posicionar e deixar claro, entendeu? O jogo dela, deixar claro quais são as escolhas, para que futuramente não venha dar problema. E a Beatriz acha, gente, que a Isabelle salva somente o Davi, somente, tá? Se tiver que decidir entre eles e a Giovana, é só o Davi que ela salva. O resto lá dos fadas vão se danar, porque se tiver a Giovana, ela salva a Giovana. Só o Davi que ela salva também, né? Então, óbvio, né? E aí nisso ela acha que se a Isabelle tiver que decidir entre ela, Matheus e Alane, é aquilo. É Giovana que ela salva. Enquanto isso, lá no VIP, como eu falei, Giovana assistindo tudo, a conversa rolando lá. E nisso, gente, a Pitel ouvindo também, concluiu que eles estavam querendo votar na Giovana. Aí a Pitel viu, é isso, querem votar em você. Só que a Isabelle não concordou. Aí nisso, ainda disseram ali que os fadas, se eles pensarem melhor, eles nem precisam do voto da Isabelle para colocar a Giovana no paredão, não precisa. Aí a Pitel falou assim, ó, Giovana sempre falou que não vota na Isabelle, e a gente sempre compreendeu, isso é claro. O que ela está falando é só manipulação implícita, ou seja, o que o povo está falando lá no Fadas, lá na academia, a Bia, é só manipulação implícita. Por quê? Tudo estava bem claro sobre isso, né? Que a Isabelle não vota na Giovana, que a Giovana não vota. A Giovana sempre deixou claro que não vota na Isabelle. Sempre ficou muito claro isso. E nisso, Giovana disse que vota em todo mundo dos fadas, até onde der, exceto na Isabelle. Foi o que a Giovana falou lá no quarto VIP, tá? E outra coisa que ela falou também, sobre o Davi, que o Davi afasta a Isabelle de todo mundo. Olha só, ela falou que o Davi não deixa a Isabelle ficar perto de ninguém, que ele afasta ela das pessoas, tá? E agora deixa eu falar aqui de uma outra situação, gente, que referente a isso aí. Por quê, gente? O jogo tá se afunilando. Depois disso aí que aconteceu, o Davi conversou com a Isabelle depois e pediu para ela tomar uma decisão, porque isso futuramente pode prejudicar ela. Então ela tem que esclarecer. Ela tem que esclarecer qual é a prioridade dela, entendeu? Se ela realmente quer proteger a Giovana, ela tem que deixar isso claro pro pessoal do quarto. Ela falou que depois ia conversar com ele. Com calma. Agora vamos lá, porque a Giovana e a Isabelle conversaram. Giovana e Isabelle conversaram sobre tudo isso que está rolando, tá? Exatamente, esclareceram, colocaram os pontos nos is. Elas duas que estão em lados opostos do jogo. Lá na área externa, as duas conversaram muito, bastante. A Giovana falou que ela nunca votaria na Isabelle, que tem outras pessoas para ela votar e que o pessoal do grupo dela sabe que ela não vota na Isabelle. Gente, a conversa rolou ali muito tempo, muito tempo. E aí, teve uma hora ali também que a Giovana falou sobre a amizade delas duas, que não é por conveniência. Não é por conveniência. E aí a Giovana falou assim para a Isabelle, não vou colocar um voto em você, sendo que eu tenho outras pessoas que eu tenho menos afinidade. Então, gente, essa conversa rolou ali muito, muito tempo. Isabelle também falou que se elas tivessem se fortalecido durante o tempo, né, do programa, talvez as coisas fossem diferentes agora, né? E rolou essa conversa e agora, gente? Como é que vai ficar isso aí? O jogo tá se afunilando. E se tiver que decidir entre Giovana e alguém do Fadas, será que Isabelle vai dar prioridade para Giovana? E aí, Brasil? Qual é a sua opinião sobre isso? Fala pra gente. Agora vamos lá, porque eu quero falar de uma outra situação. Gente, Camila, ex de Lucas, falou, deu uma entrevista lá com o Léo Dias, exatamente, e ela soltou o verbo, falou tudo, gente.
sobre voltar com o Lucas. Ela soltou o verbo, eu vou ler aqui para vocês, porque lá no portal Notícias da TV, acompanha aqui comigo, por favor, tá? Porque aqui tá mais resumido, tá? Os pontos mais importantes dessa conversa que ela teve com o Léo Dias. E eu vou ler aqui, ó. Camila Moura chora por humilhação e revela que foi traída por Buda antes do BBB. O Buda também, gente. O Buda traiu ela antes, tá? Nem a primeira vez, não, hein? Descendo aqui, Camila Moura disse ter sido chamada de corna por conta da aproximação de Lucas Henrique com Giovanna Pitel no BBB. A professora revelou ainda que já havia sido traída pelo marido antes dele ser confinado no reality da Globo. E olha o que ela disse. Foi o segundo e último strike. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, durante o Fofocalizando do SBT, Camila contou como está sua vida desde que Buda passou a demonstrar interesse em Pitel. E ela disse, eu decidi me afastar porque eu estava sentindo que eu estava sendo humilhada naquela situação. Decidi me defender. Eu passei a primeira parte do programa defendendo ele. Foi o que ela explicou ali pro Léo Dias. E aí ela disse, quando eu fui na rua, ao mercado, me chamaram de corna. Naquele momento eu falei, não dá. Não vou ficar me expondo, lutando pelo cara. Ele não consegue fazer o mínimo por mim, que não é me expor, porque foi o que eu pedi. Não me expõe. Camila também afirmou que não podia imaginar que a infidelidade do marido resultaria em seu crescimento nas redes sociais. Desde que passou a detonar o brother na internet, a professora ganhou muitos seguidores e passou a fazer publicidade para marcas famosas. E ela disse aqui, gente, ainda não existe essa tal rentabilidade que as pessoas imaginam. Eu não tinha dimensão que isso tomaria. Eu só fiquei muito chateada por virar chacota, por ser chamada de corna. Eu não tinha noção da repercussão de fazer 1 milhão de seguidores. Em outro momento da entrevista, a mulher de Buda revelou que já havia sido traída por ele antes do professor ser confinado no programa da Globo. Buda. Não é a primeira vez, né? Olha só o que ela disse. Claro houve sim traição. É por isso que esse foi o segundo strike e último. Continua aqui. Apesar de já ter pedido a separação do brother, Camila deixou no ar se ainda existe salvação para o seu casamento. Vai voltar para ele, gente? O que vocês acham? Olha só a resposta dela. Eu não posso bater o martelo, porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar um sim ou um não, porque eu não tenho bola de cristal. Eu tenho minhas convicções. Nossa! Ou seja, gente, tá aí aberto, né? Pode ser que role futuramente, vai que, né? Eu acho que vai voltar. Vou dar minha opinião aqui, eu acho que vai voltar. Eu acho que o Buda vai sair da casa, vai conversar com ela. Ela vai ficar... Ih, gente, eu tô achando que isso aí não vai... Não é o fim, não, hein? E outra coisa, nem separar eu acho que ela vai. Colocou lá os negócios pra andar lá na pedido de divórcio, mas eu acho que isso aí não vai acontecer, não, tá? E aí, gente, não é a primeira vez que o Buda traiu ela. Já foi traída antes. Ela deixou no ar que o futuro a Deus pertence, sobre voltar com ele. E aí, qual a opinião de vocês sobre isso? Por enquanto, ela tá convicta de que não. Mas vai que. E aí, tudo isso aí que eu falei pra vocês sobre Davi e Isabelle. Você acha que o Davi realmente está pressionando Isabelle? Como ela disse ali na conversa? Ou não? Ou Isabelle precisa realmente tomar uma postura mais firme no jogo? Fala pra gente. Comenta, participa. Agora aquele recadinho. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. E se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like.